Oi pessoal do oitavo da tarde. A prof tá com saudade de vocês. Então, eu tô aqui, professora, postar a correção das atividades e explicar a matéria, tá? Então, se eu olhar assim pra baixo, é porque a prof tá olhando aqui a correção que a professora vai postar daqui a pouco, tá? Então, assim, capítulo 2 é iluminismo e matéria nova. Então, não tinha como ficar. Eu tô com um negócio, porque eu acho que eu tô com conjuntivite, meu olho tá inchado hoje. Então eu tô assim, ele tá, não se preocupa. É iluminismo, tá? Então nós vamos estudar agora assuntos bem interessantes que a professora gosta bastante, que é iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, revoluções, muitas revoluções. Então assim, a professora vai postar correção e eu vou tentar, na medida do possível, sempre postar um videozinho explicando a matéria, tá? E eu vou começar agora, vou fazer partezinhas, explicando um pedacinho de cada vez. Até porque, como estamos à distância, então vamos dar pílulas pequenas por dia, por semana, tá? Então vamos lá. A pergunta número 1 que a professora colocou na semana passada, que era para responder, que era lá pelo Google Formulários, né? Vocês gostaram de responder ao Google Formulários? Dá de responder pelo celular, pelo computador, eu acho bem prático. Não precisa ficar baixando nada, Word, Docs, as coisas assim, só responder. Enviar e a prof recebe tudo numa planilha, fica bem bom. Tá, voltando, falando demais como sempre, senão não seria eu. De acordo com o texto, o que foi iluminismo? Então eu botei de acordo com o texto, porque se vocês fossem botar iluminismo no Word, só copiar e colar, vocês não iam ler o texto. Então eu vou observar, né? Eu observo quem copiou e quem leu o texto. Dá de saber, porque o livro de vocês traz uma definição, tá? Então vamos lá. O nome iluminismo vem da ideia de que a razão ilumina a mente das pessoas. Então, iluminismo porque é a luz. A luz da razão. É como se houvesse um mundo de trevas e a luz da razão abrisse a mente das pessoas e as pessoas tivessem a mente mais aberta para novas ideias. Só que não. Se até hoje não tem, imagina no século XVIII, tá, gente? Meu Deus. Mas vamos seguir esse pressuposto de que era a luz da razão, tá? Então, segundo os pensadores iluministas, a razão é a capacidade dos seres humanos de conhecer, compreender e julgar, ter opinião, ter suas ideias. Então, o iluminismo, também conhecido como Ilustração e Filosofia das Luzes, foi um movimento cultural amplo que se desenvolveu na Europa entre os séculos 17 e 19, principalmente na França e Inglaterra, com palavras do livro, tá? Esse é o número 1. Número 2. De modo geral, quais ideias os iluministas tinham em comum? Então, lá, logo abaixo, seguindo o texto, vocês leram, tem as principais... O que eles tinham em comum? Porque muitos pensadores, que eu chamo de carinhas de nomes estranhos, eles têm ideias diferentes, mas, de modo geral, eles têm um pensamento que gera esse iluminismo, tá? Então, eles tinham confiança na razão e a certeza de que as pessoas eram capazes de desenvolver a racionalidade e criticar o antigo regime. O que foi o antigo regime? Era a sociedade estamental com poder absolutista do rei, resquícios ainda de Idade Média que tinha na Europa, principalmente na França, tá? Sociedade dividida em classes, hierarquizadas lá na pirâmide social. 3. Que críticas os iluministas faziam ao antigo regime? Eles criticavam absolutismo monárquico, os privilégios da nobreza, a interferência do Estado na economia, a divisão da sociedade em estamentos e o controle exercido pela Igreja Católica. Então, eles tinham 5 críticas, né, a esse antigo regime, que eles não gostavam nesse antigo regime. Que o antigo regime era o absolutismo, tá? A força absoluta do rei, poder absoluto. Que eu tenho certeza que agora vocês sabem, porque quando a gente estava tendo aula, eu falei 1 mês nisso, lá na Inglaterra, nas revoluções inglesas. A número 4 era para listar o que os iluministas defendiam. Então, eu fiz uma lista com pontinhos tirados do texto. O que eles defendiam? Defendiam a liberdade de expressão, a igualdade jurídica. A liberdade de expressão, o direito das pessoas expressarem sua opinião. A igualdade jurídica, porque, por exemplo, na França, as pessoas eram diferentes perante a lei, tá? A divisão de poderes dentro do Estado, né? Porque o poder era todo nas mãos do rei, então eles queriam que fosse dividido. A ampliação do acesso à educação, que a educação fosse
espalhada, né? Que todas as pessoas tivessem direito à educação, para elas poderem a ler, a ter seus próprios pensamentos e desenvolver suas próprias opiniões. Por isso que a educação é tão importante. É a forma de propagação das ideias, tá? Se tu não sabe ler, não só ler. Se tu não sabe entender o que eles estão dizendo, né? Criar a tua própria opinião e não seguir a dos outros. O avanço da ciência, a limitação do poder do rei, ali pela divisão dos poderes, que o governo precisava garantir o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, porque, como eu disse, o caso da França não tinha propriedade privada, as terras eram dos nobres e era o rei que determinava quem ficava com quem. Se o rei quisesse exonerar, tipo, tirar as terras de um nobre, de uma família, ele podia. Então, o acesso à propriedade privada, se eu tivesse dinheiro eu não podia comprar uma terra na França, então é o direito à propriedade privada, ter a minha terra, minha casa, minhas coisas, minhas posses. Que a economia fosse regida pela lei da oferta e da procura, e defendia a tolerância religiosa, porque, vou citar de novo o exemplo da França, eles não podiam ter outra igreja que não fosse católica, tá? Então, essa é a número 4, a lista que tinha lá no livrinho. Era para escolher 3 pensadores iluministas, citá-los e escrever suas principais ideias. Eu coloquei 1, 2, 3... Eu botei 5. Essa era bem fácil. Era só pegar lá no livro. Então, o Locke, que é John Locke, em inglês, defendia que a principal função do Estado é garantir liberdade e direitos individuais. O direito individual do cidadão, né? O direito de ir e vir, o direito de ter a propriedade privada, os direitos individuais do cidadão. Montesquieu, ou Montesquieu, né? Charles de Montesquieu, é o cara que defendeu a separação dos poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário para evitar o abuso do absolutismo do rei, do governante. Voltaire defendia principalmente as liberdades individuais, eu não botei aqui, mas a liberdade de expressão, eu não botei. Aqui eu acho que não tinha livro de vocês, mas o Voltaire defendia a liberdade de expressão e a tolerância religiosa, eram as grandes bandeiras dele. Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, francês também, ele fala na ideia de voto, tá? Que o povo é soberano e o povo deve eleger seu governante. Desses carinhas, assim, pensadores, era o que falava em sufrágio universal. Sufrágio é voto universal para todos. Homens, tá? Só um instantinho, gente. Ai, meu filho de novo, peraí. Pela terceira vez, agora deu tudo certo. Ele queria canetas, tá? Então, essas coisas acontecem. Eu tava falando no Rousseau, lembrei, eu olhei ali. O Rousseau, então, tinha essas ideias e ele queria uma sociedade justa e igualitária. É uma frase que a gente escuta até hoje, né? Mas era uma ideia do Rousseau lá no século XVIII. E o Adam Smith é o pai do capitalismo moderno, tá? Ele defendeu a economia de livre mercado, onde o Estado não deveria intervir na economia, e ele falava que a riqueza de uma nação vem do trabalho. Então, do trabalho do povo, tá? Deixa eu passar para baixo aqui que tem a 6. Era para explicar o termo déspota esclarecido e quem foram eles. Déspota é um ditador, uma pessoa autoritária, é como se se referisse ao rei absolutista. E esclarecido é como se... Pessoal, eu achei que não ia ser interrompida de novo, mas o meu filho, ele queria agora uma caneta amarela. Ele levou uma azul, uma vermelha, uma marrom, uma rosa, uma roxa, uma preta. Mas ele não levou a amarela, ele esqueceu. Então, desculpe, de novo, fui interrompida, é o que dá trabalhar em casa. Eu tava falando dos déspotas esclarecidos, né? Se a gente estivesse em sala de aula, eu seria interrompida também, porque ia parar, porque não sei o que, porque não sei o que. Então, tá praticamente igual, né? Déspota, autoritário, esclarecido. Ai, eu ia falar do esclarecido. Esclarecido é que remete às ideias iluministas. Logo, déspota, rei, esclarecido, filósofo. É como se fossem os reis filósofos. Os reis que eram esclarecidos pela luz da razão. Só que não. Esses reis, esses déspotas esclarecidos, adotaram algumas medidas iluministas para que o povo ficasse contente, mas eles não deixaram de ser absolutistas, tá? E a número 7 era para indicar os principais nomes do despotismo esclarecido e seus países de atuação. O livro de vocês traz 3. O rei Frederico II da Prússia, Alemanha, tá? A imperatriz Catarina II, a Catarina Grande na Rússia, e o ministro do rei José I de Portugal, o Marquês de Pombal. Ele era um primeiro-ministro português e ele foi bem famoso, o Marquês de Pombal, tá?
Então, esta era a correção e a explicaçãozinha. Na semana que vem, nós teremos mais uma pílula, um remedinho, uma pequena mais dose de aula, tá? Tchau pra vocês e bom final de semana.